Saúde, irmãos, ao Pai do Senhor. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos para poder ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na lição 11. Realmente a pandemia durou um pouco mais do que o esperado, mas graças a Deus o Senhor nos deu essa oportunidade de pregar o Evangelho de uma forma diferente, através da internet. E agradeço aos irmãos e amigos que têm nos acompanhado desde a lição 1 e todo dia têm orado por nós, têm nos mandado mensagem. Que posso continuar, pretendo, se Deus permitir, e até a última lição desse trimestre. E o futuro a Deus pertence, continuando a pandemia, espero que não, mas se continuar, eu vou continuar dando aula. E mesmo que volte depois eu vou até verificar com os demais professores para continuar essa aula, porque tem dado fruto. Mas agradeço essa boa semana que o Senhor tem nos dado. Tive a oportunidade de visitar meus pais, meus parentes, e todos estão bem, porque nossas portas foram seladas com o sangue de Cristo. E antes de começar a aula, eu queria fazer uma oração. Senhor, eu te agradeço por mais uma vez estar na sua presença. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. Por ter nos dado uma boa semana, ter nos livrado desse mal, ter selado as nossas portas com o teu sangue. Ter nos dado a oportunidade de todo domingo, Senhor, de falar a tua palavra através do ensino bíblico. Te agradeço, Senhor, pelos demais professores que não estão podendo dar essa aula, mas estão em outras frentes de batalha, como os enfermeiros, como segurança, como os militares. Todos que estão aqui, Senhor, trabalhando na sua obra, mas de diversas formas. Te agradeço por essa oportunidade, que os ouvintes dessa aula, Senhor, possam entender essa lição e não só apenas ouvir, mas serem praticantes da tua palavra. Porque o intuito aqui é pregar o Cristo, a mensagem cristocêntrica. Não quero aqui divulgar meu setor, minha igreja, meu pastor presidente, meu pastor setorial, aqui não importa. O que importa é somente uma única pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória, que o seu nome cresça e eu diminua. Eu te agradeço, Senhor, por tudo. Seja conosco, Pai, nessa aula. Amém. Irmãos, a aula de hoje, ela inicia com o tema Os Frutos do Espírito. Ele pega o capítulo 3 e o 4 de Efésios. E, como eu falei em todas as aulas anteriores, você lê o livro de Efésios. Nós estamos na antepenúltima lição, vai até 13. São 6 capítulos simples. Dá para ler um capítulo por dia, um capítulo por hora, depende do seu ritmo de leitura, mas ele é bem pequeno o livro, mas é um livro muito importante para a nossa maturidade cristã. Se você ainda não teve oportunidade de ler, recomendo, vá ler o livro de Efésios. A aula de hoje é atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. A lição é sobre a igreja eleita, 14 de junho. Nós estamos na 11ª lição, atributos da fé. Aí faltando só mais 2 para encerrar a revista e começar o novo trimestre. O objetivo da lição de hoje é mostrar que a unidade da igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade da vida dos cristãos. Hoje, através de doutrina, através da palavra que salva, da palavra confrontante, nós vamos, se Deus permitir, mostrar, elucidar, explicar, enfatizar que existe uma grande diferença entre quem é crente e quem é cristão. É quase um universo de diferença. Porque um cristão você vê através de evidências físicas, através de você observa e você vê os frutos. O crente só crê. Então muita gente se diz crente, mas cristãos são poucos. São poucos. E como você vê esses poucos? Através dos frutos. Porque através dos frutos você vê que ele está selado pelo Espírito Santo. Porque só produz fruto quem tem o Espírito Santo. E só tem o Espírito Santo quem foi salvo genuinamente. Existe uma sequência de fatos que eu expliquei nas 10 últimas lições. Hoje vamos mostrar 3 desses frutos: longanimidade, humildade e mansidão. A real, não a fake news, não a hipocrisia, a real, bíblica. Então, o objetivo é explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Não tem como você ser cristão e não ter humildade. Enfatizar que a mansidão produz um cristão que promove paz e conciliação. Não tem como você ser cristão e não ter mansidão.
E frisar que a longanimidade, uma palavra grande, né? Até para falar demora, longanimidade. Ela capacita o cristão a ser tolerante às falhas alheias. Não tem como você ser cristão sem ser longânimo. Uma coisa anula a outra. E é essa a lição de hoje. Não é uma lição fácil de engolir, porque ela confronta. Então, os queridos amigos e irmãos, que essa palavra te confronte, porque Deus corrige aquele que ama. Essa palavra me confronta todos os dias, essa palavra te confronta. Porque uma vez que a gente entende ela, a gente quer ser melhor. E a gente começa a fazer que nem em 1 Coríntios, examinarmos a nós mesmos. A leitura bíblica de classe é em Efésios 4 e depois em Colossenses 1:9. Efésios 4. Rogo-vos, pois, Paulo suplicando, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados. Anda conforme você foi chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito. Olha os racistas caindo aqui. Olha os xenófobos caindo aqui. Só há um corpo, um só Espírito. Não existe divisão. Como também fosse chamados em uma só esperança da vocação, da vossa vocação. Colossenses 1:9. Por essa razão, nós também, desde o dia que a ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Inteligência espiritual. O verdadeiro cristão ele tem um nível a mais de inteligência espiritual. Porque quem dá essa sabedoria? Provérbios 1:7 fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O verdadeiro cristão, aquele que entende a palavra e a pratica, ele tem uma sabedoria e ele tem uma inteligência espiritual. E ele produz frutos, para que possais andar dignamente, uma pessoa digna. O que é uma pessoa digna? Uma pessoa que você confia, uma pessoa de palavra, uma pessoa que é inquestionável, incorruptível. Ah, mas não existe. Existe. Os cristãos têm isso e você sabe quem são e quem não é. Até nas trevas, até as pessoas que não estão na luz, até as pessoas que não estão salvas, elas sabem diferenciar um cristão de um falso, de um cristão fake, ou um cristão hipócrita. Cristão não, crente. Porque o cristão verdadeiro, ele não é hipócrita. Ele é digno. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados ou compartilhados ou ajuntados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos, sem qualquer culpa, para participar da herança dos santos na luz. Aqui em Efésios e Colossenses destaca algumas características que são fundamentais do cristão. Se você não tiver isso, e com toda a propriedade bíblica, e nós vamos passar sobre isso, aceita Jesus novamente, volta lá na cruz, aceita de novo, se entrega, pede para o Espírito Santo realmente te selar, entrar em ti, e aí você vai ver a diferença. Muita gente está há anos na igreja e só é religioso, só ouve, mas não pratica, porque falta ali o Espírito Santo. Então, o selo do Espírito Santo faz você produzir frutos, e esses são os frutos. O texto áureo fala: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação, com que fosse chamados. Você foi chamado para andar como digno. A verdade prática fala que a unidade da igreja depende dos que os cristãos evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. O cristão, ele evidencia. Você não tem como você não ver isso no cristão. Ele está evidente, está claro. Uma vez um aluno me perguntou na escola bíblica dominical: Nossa, antigamente no Velho Testamento você viu o mover do Espírito através de milagres, que nem o povo andando no deserto,
Você via uma coluna de fogo e você via a grande nuvem protegendo o povo. No Novo Testamento, o Espírito Santo está novamente lá. Mas como que a gente vê o Espírito Santo? Não é sentir, é ver com nossos olhos frutos do Espírito. Nós vemos que uma pessoa é salva através do Espírito Santo pelo fruto do Espírito. Ela é diferente. Quando a gente olha para ela, a gente vê que ela é semelhante a Cristo. Como Paulo fala, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Puxando a igreja, falando assim: olha para mim. É difícil falar isso. É a mesma coisa que você falar para os seus filhos: filho, siga o meu exemplo. Agora, se você não dá exemplo, como que você vai falar isso? Olha como a palavra é confrontadora. O verdadeiro cristão bate no peito e fala: siga o meu exemplo. Eu sou honesto, eu sou manso, sou humilde e tenho longanimidade. Aí, se não tiver, os filhos vão rebater. A família vai rebater. Não, o senhor não é. Opa, aí virou um hipócrita. Somente os verdadeiros conseguem bater no peito e falar isso. O maior feedback, como que eu traduzo isso? O melhor, o melhor retorno de você saber se você está andando conforme a Bíblia é sua família, é seus filhos, é seus pais, é sua esposa. Não adianta você falar humilde e a sua esposa não achar que você é humilde. Não adianta você falar que é manso e sua esposa não acha você que é manso. Você é manso lá fora de casa, dentro de casa você não é manso. O verdadeiro cristão, ele não tem lá fora, dentro de fora, fora da igreja, da igreja. Ele é em todos os lugares. Ele é diferenciado. A genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade de cada cristão. Então, os tópicos já começou pesada essa aula, né? Mas é isso mesmo, é para confrontar. O verdadeiro cristão ele tem que ser confrontado, porque a palavra liberta, a verdade liberta. Para haver unidade haver unidade é preciso humildade. Não é qualquer humildade, é humildade bíblica. Existe a fake news, a hipocrisia. Existe a humildade. Ou que nem um outro pastor que pregou, muita gente já estava de máscara. Agora só está usando uma que vê, mas a máscara já existia. 2. Para haver a unidade é preciso mansidão. Vamos estudar aqui que é mansidão. Para haver unidade, uma igreja unida, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Ah, palavrinhas difíceis. Aqui que cai todas as pessoas que não são cristãs. São só turistas. Paulo, após concluir uma oração intercessora a favor da igreja, ele estimula os cristãos em Efésios a viver para a glória de Deus. Você só pode viver para a glória de Deus uma vez que você produz frutos do Espírito. E isso está muito bem enraizado e fundamentado no livro de Efésios. Outros livros também, mas Efésios dá um destaque maior. E Paulo enfatiza lá no capítulo 4, de 1 a 16, que eu recomendo que você leia, tudo isso. Então, vamos estudar nessa lição virtudes fundamentais do cristão. Fundamentais, basilares, fundamentais, intrínsecos dentro da pessoa. Humildade, mansidão e longanimidade, que leva a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Isso é doutrina. Isso é palavra de Deus. Aquilo que transforma a pessoa. Se você não é humilde, se você não é manso, se você não é longânimo, ore a Deus. Lance sobre ele todas as suas dificuldades e peça a ele os frutos do Espírito. Como eu peço todos os dias. Eu tenho dificuldade em algumas coisas, também tenho, porque sou falho. Mas eu peço porque eu sei que eu preciso disso. Eu preciso dos frutos do Espírito. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Desculpa. É esperado num cristão que ele seja humilde, não somente diante dos homens, mas também não somente diante de Deus, mas também diante dos homens, diante de todo mundo, que ele seja humilde.
1 João 4:20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode falar que ama? Como pode amar a Deus a quem não viu? Então, a humildade, a humildade, ela é relatada na Bíblia no amor ao próximo. Você entender e reconhecer o próximo. Você entender que, como o Filipenses fala, você não seja superior, você considera os outros superiores a você. Você respeita o próximo. É uma conduta geral que o cristão vai ter em destaque nessa carta. O apóstolo Paulo, ele fala que os cristãos andem de modo digno de vocação. Ou seja, uma conduta diária que deve responder ao membro de Cristo através da humildade, através de ouvir os mais velhos, entender as vossas lideranças, compreender a situação do próximo. Humildade é não querer se sobressair, não é ser arrogante, não querer ser o sabe tudo, é você entender a situação do próximo, ouvir mais e falar menos. O cristão ele está diretamente relacionado à sua humildade com o nível de maturidade que ele tem. Quanto mais maduro na fé você tem, mais humilde você vai fortalecer nesse fruto do Espírito. Quanto mais imaturo você tem, mais você quer falar e ouvir menos. Então, o apóstolo Paulo, que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem. Quanto mais humilde, quanto mais ele respeita o próximo, quanto mais ele entende a situação do próximo. Está muito voltado com o próximo, a humildade. E através disso você consegue promover a unificação da igreja, onde você consegue representar a sua humildade do modo digno, com mansidão, longanimidade e respeito ao próximo. Timóteo 5,8 fala que aquele que não cuida dos seus nega a fé e é pior que o descrente. 1 Timóteo 5:8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é o pior do que o infiel. O verdadeiro cristão, humilde, ele entende o significado do próximo. Ele chora com os que choram, como Salomão fala. Ele ri com os que ri. E ele festeja com quem festeja. Mas o maior exemplo de humildade é que o povo pagão ele não reconhecia isso como uma virtude. E hoje o mundo não reconhece a humildade como uma virtude. Eles acham que as pessoas humildes são pessoas bobas ou tolas, que são. É, é o bobo da sociedade. Ah, você é bobo. Você está deixando a pessoa fazer isso com você. Você é tolo. Você é isso, você é aquilo. O pagão ele não consegue entender que a humildade é uma virtude. Nem sempre você tem que ter razão. Nem sempre você tem que ganhar uma discussão. Nem sempre você tem que ser. Às vezes, a melhor maneira de você acalmar é você se afastando. É você ficando em silêncio. Provérbios fala que na multidão de palavras há um engano. O que significa que o que minha avó falava, quem muito fala, muito erra. Ou que nenhum outro colega falava, a língua é o chicote da vida. E a Bíblia fala isso. O humilde, ele ouve mais. Ele tenta entender o cenário. E também ele se dedica ao próximo. É, o próprio humildade, ele era considerada como uma atitude negativa, uma fraqueza, uma falha de caráter. Os pagãos acham isso até hoje. É uma falha de caráter, uma falta de amor próprio. Uma pessoa que é muito humilde, ela não tem amor próprio. Não. Cristo nos deu um exemplo. Filipenses 2, 6, 7 fala que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ou se esvaziou-se de si mesmo. Desceu da sua glória, tornando-se a forma de servo. Imagina Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, sentado no trono, deixou a sua glória,
se esvaziou da sua glória para se tornar de criador a criatura, onde ele ficou 100% homem e 100% Deus. E tornou uma forma de servo, uma pessoa humana, para nos dar o exemplo. E o maior exemplo que ele fez foi lavando os pés dos discípulos, além de morrer na cruz e diversas outras coisas. Mas um exemplo de humildade. Em João, Jesus lavou os pés dos apóstolos, dando um exemplo de humildade. João 13, 13 e 15. João 13. Aconteceu alguma coisa. 13. Aqui. Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Aqui tanto está o sentido literal de lavar o pé, como também está o sentido figurado de você se submeter aos outros, de você ajudar aos próximos, você ser servo do próximo. A lógica no cristianismo é invertida. Se você quer subir, você tem que descer. A lógica é invertida. E Jesus ensina isso. Ao 15: Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, se você se chama cristão, que significa pequeno Cristo, e Cristo foi humilde, por que você não é humilde? Entendeu a comparação? Se nós falamos que somos cristãos e Cristo nos deu o exemplo de humildade, se eu não for humilde, eu não sou cristão. Eu sou qualquer outra coisa, menos cristão. Porque o meu maior mestre me deu humildade como exemplo. Então não adianta bater no peito ou esfregar a carteirinha de membro na cara de alguém. Se não tiver essa virtude da humildade, é tudo menos cristão. Porque o meu mestre foi humilde. E se eu não for igual a ele, eu não posso falar que eu sou um cristão. Mas não deu. E Jesus, ele não fez uma humildade de falsa aparência. Não é uma humildade hipócrita, como muita gente faz. É uma humildade sincera. Sincera. De coração. Isaías 32, 6. Desculpa. Isaías 32, 6. Porque ouviu fala obscenidade, e o seu coração pratica iniquidade, injustiça, para usar hipocrisia e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto e fazer com que o sedento tenha falta de bebida. Isso é hipocrisia. Fala uma coisa, mas o coração dele é outro. Mateus 23, 28 também fala sobre a hipocrisia. Mateus 23, 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo. O que ele está falando? Do lado de fora, você parece justo. Aos homens. Aqui, ó, aos homens. Mas, interiormente, estáis cheios da hipocrisia e de iniquidade, injustiça. O verdadeiro cristão, ele é humilde de dentro para fora. Porque dentro dele está selado com o Espírito Santo. Então ele jorra para fora os frutos do Espírito. E Deus julga a real sinceridade dele. Então não adianta fazer uma humildade fake news ou uma humildade falsa, porque o Senhor sabe a diferença. E isso não se sustenta no decorrer do tempo. A mentira cai, sempre. Sempre ela cai. Porque o que prevalece é a verdade, e a verdade é Cristo. E sim, Paulo nos ensina a fazer uma ação que reconhece a importância do valor do próximo. A verdadeira humildade reconhece o valor e a importância do próximo. Filipenses 2:3. Filipenses, capítulo 2, 2.
3. Nada façais por contenda. Não faça nada por causa de briga. Ou por vanglória. Não faça nada por glória. Quem tem glória é Deus. Só Ele é toda a glória. Mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Agora eu deixo uma pergunta para os meus queridos alunos. Uma pessoa que segue esse versículo aqui é racista? Ele é xenófobo? Onde ele conjuga a pessoa por fato dela ser árabe, judeu, cearense, baiano, alagoano, sei lá, carioca, paulista, indígena, japonês, oriental? Ele consegue ser racista? Por causa de se a pessoa é branca, negra, parda, caucasiano? Um cristão verdadeiro que segue a Bíblia, ele consegue? Ele tem isso? Não. Porque se ele segue, ele entende e ele é cristão, não tem como, isso não existe. Não existe racismo cristão. A pessoa que faz isso, ela não é cristã. Não aceitou a Cristo. Não entendeu nada do que ela fala, do que ela prega, ou do que ela canta. Simplesmente é um hipócrita. Porque a Bíblia deixa bem claro que não existe acepção de pessoas. E o verdadeiro cristão, ele é humilde. E ele considera as outras pessoas superiores a ela. Porque todo mundo pode te ensinar alguma coisa e com isso você cresce, diz um filósofo americano. E a Bíblia também te ensina isso. Então, nosso maior líder da história nos ensinou humildade. E é isso que nos faz grande, não os olhos dos homens, mas os olhos de Deus. Então fica claro que Jesus, no ensino do apóstolo, é a pessoa mais humilde que expressa a modéstia. E isso é o oposto à arrogância e orgulho. Uma coisa é oposta à outra. 2 Coríntios 12, 20. Porque receio que, quando chegar, não vos ache como eu quereria, e eu, sendo achado de vós, como não querereis, que de alguma maneira haja pendência, invejas, iras, porfias, detratações, mexericos, orgulhos e tumultos. Paulo falando à igreja de Filipenses, de Coríntios, para que ele não se achasse isso lá. É bem diferente a humildade com esses fatos. Provérbios 15, 33. Agora, olha a humildade. 15, 33. 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Significa na frente da sua honra vai uma humildade. Na frente da honra vem sempre a humildade. Ela não vem atrás da honra, ela vai na frente. Mas primeiro, na frente disso, vem a sabedoria. Sabedoria, humildade, honra. Provérbios 18, 12. O coração do homem se exalta antes de ser abatido. Em outras traduções, que a pessoa que é muito orgulhosa é derrubada. E diante da honra vai a humildade. Então, o homem que se exalta, ele é derrubado. E diante da honra vai a humildade. Aqui mostra bem a oposição entre a exaltação, a arrogância e a humildade. Algumas traduções mudam esse versículo, mas o sentido é o mesmo. Então, trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade, no lugar do egoísmo. A humildade favorece o todo, não o egoísmo. Não é egocêntrico, não é narcisista. O que é narcisista? A pessoa que olha o próprio umbigo. João 17, 21. João 17, 21, 23. Para que todos sejam como um, todos sejam como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que todo mundo creia que tu me enviaste. Uma unidade. Eu lhe dei a glória
que a mim me deste, para que sejais um como nós somos um. E neles, que nós, e tu em mim. Jesus falando entre o Pai, Filho, Espírito Santo e nós, a igreja, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e os que têm amado a eles como os têm amado a mim. Então, quando nós estamos unidos em Cristo, quando nós estamos unidos com nossos irmãos, nós demonstramos ao mundo que Cristo foi enviado a eles. Nós demonstramos o amor de Cristo através da humildade. A verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo, como a gente leu agora. 1 Coríntios 12 e 25. 1 Coríntios 12 e 25. Para que não haja divisão no corpo, mas que aqui o corpo é a igreja. Mas antes tem os membros iguais, cuidando uns dos outros. Você quer entender o que é corpo? O que é aqui a Bíblia quando sempre fala cuidando um dos outros? É igual você acertar o dedinho na quina da camba. O corpo inteiro reclama. Mas é um membro tão pequenininho, mas o corpo inteiro sente a dor. Isso é corpo unido. Está ligado, está todo conectado. Então, quando um sofre, o outro sofre. Quando um se alegra, o outro se alegra. Quando você descansa, o corpo inteiro descansa. Quando você sofre, o corpo inteiro sofre. Isso é uma unidade. Isso só é possível através da humildade, que como favorece a coletividade através de Cristo. Então, é importante ressaltar que todas as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no cristão, como eu falei. Frutos do Espírito é porque você tem o Espírito. Agora, se você não tem o Espírito, você não tem frutos do Espírito. E se você não tem o Espírito, tem um buraco aí dentro. Logo, você não aceitou a Cristo realmente, genuinamente. Não há um novo homem. O velho homem ainda está vivo. Então, volta lá no começo, aceita Cristo novamente, pede para que o Santo Espírito faça morada no templo do seu corpo, seu templo, o templo do Espírito Santo, te cele com o Espírito Santo. Através disso, o Espírito Santo começa a produzir frutos, frutos do Espírito. E você começa a ter a verdadeira humildade. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem frutos do Espírito. Não tem como. O que tem é a hipocrisia. Pessoas que acham que tem, mas só esperar um pouquinho que você vai ver que o fruto é amargo ou não se sustenta. Então, a humildade, nosso maior exemplo de humildade é Cristo. É o único que podia nos julgar, mas ele preferiu nos amar. Então, se ele fez isso, por que eu vou julgar? Ele me deu uma ordem apenas: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Essa é a ordem, essa é o id. Ele não mandou julgar a terra, ele mandou pregar a terra. Então, a virtude da humildade é produzida no cristão por obra do Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. E são vistos de forma muito clara. Você consegue saber quem é e quem não é. Porque os frutos do Espírito é muito claro. Muito claro. Tópico 2. Para ver a unidade é preciso mansidão. Então agora falaremos de mansidão. Mansidão também é um fruto do Espírito de Gálatas 5:22. A mansidão é uma virtude que produz os cristãos a capacidade de gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local, na sua família, no seu serviço, na sua faculdade, aonde você estiver. Como Jesus fala, bem-aventurados pacificadores. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura. Ternura é aquela pessoa fofinha que você quer dar um abraço e não quer largar mais. Ternura. Ou que nem um panda branco, também é muito bonito você ficar agarrando o panda. Gentileza é aquela pessoa gentil, educada, cortês, paciência. Isso é mansidão. 1 Coríntios 4:21. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor?
e espírito de mansidão? Qual que você prefere? Desculpe, engasguei na minha própria sala. Aqui, Paulo fala para a igreja de Coríntios: o que vocês preferem? Eu indo com a vara para corrigir, com amor ou com mansidão? Óbvio que qualquer um vai escolher mansidão. O que você queria que a sua mãe te corrigisse? Com a vara, no amor ou na mansidão? Amor e mansidão. Então, a mansidão é a ternura, é gentileza, é cortesia, é paciência. 2 Coríntios 10:1. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e pela benignidade de Cristo. Olha quem é o nosso é o exemplo de mansidão. Cristo, manso e humilde. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus fala isso. E na verdade vos presenteis entre vós. Paulo falando, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. 2 Timóteo 2:25. 2 Timóteo 2:25. Instruindo com mansidão os que resistem. Está falando lá para Timóteo. Timóteo, instruam as pessoas com mansidão para os que resistem ainda em palavra. A ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para que conheceres a verdade. Não adianta você pregar o evangelho na violência. Aqui Paulo ensina Timóteo para que, olha, instrua os que resistem na mansidão, através do fruto do Espírito da mansidão, com ternura, com paciência, com gentileza. Pregações que não é agressiva. Não é agressiva, é ternura. É você lembrar, é você imaginar como Cristo pregaria no seu púlpito. Como Cristo daria essa aula? Como Cristo ensinaria a seus filhos? Como Cristo falaria com a sua família, com seus pais, com seus irmãos, com a sua esposa? Ele falaria igual que você fala? Isso é uma reflexão para nós. Ternura. Você quer saber como está o seu fruto? Compara com Cristo. E se Cristo estivesse no meu lugar, como ele falaria? Como ele agiria? Eu, como falho, eu tenho muito a corrigir ainda. Tenho muito a corrigir ainda. É muito complicado os frutos do Espírito. Não é uma coisa simples, mas eu tenho que lutar por eles, como para que eu possa bater no peito e falar que eu sou um cristão. Eu tenho que ter o fruto do Espírito. É obrigatório isso. E eu tenho que buscar a cada dia, me corrigindo, me adaptando, me moldando, pedindo graça, lançando sobre ele as minhas dificuldades, para que ele possa moldar em mim um fruto verdadeiro de mansidão. É difícil, principalmente para quem é muito exaltado, mas temos que ter esse fruto. Por isso que essa palavra de hoje, ela é confrontante, é para incomodar mesmo, para que você reflita e fale assim: eu sou manso, eu sou humilde, eu sou longânimo. Se não é, busca. Aceita Cristo novamente, corrige e vai atrás. O termo indica de mansidão deriva da humildade. Então, humildade também deriva mansidão. E indica bons tratos para com o semelhante, você ser agradável com o próximo. Ah, novamente, amar ao próximo. Aqui, você pode ver que está tudo linkado no amor. E a ausência de precipitação. Quantas vezes a gente é precipitado e quebra a cara? Eu mesmo já fiz tanto isso. E peço sempre para Deus me corrigir. Fala fora do tempo, fala mais do que devia. O manso não faz isso, o manso ouve. É difícil isso, principalmente quem é ansioso. Mas é algo a ser trabalhado. É algo que precisa ser levado aos pés de Deus todos os momentos para que você possa ser corrigido. Retrata o caráter de Cristo. Não tem como você ser cristão se você não for manso. Não adianta você vestir o terno da hipocrisia, a Bíblia embaixo do sovaco, vem para a igreja todo domingo bonitão, vem brigando de casa até a porta da igreja. Chega na porta da igreja e fala: opa, estamos na igreja.
Aí veste o terno da hipocrisia, faz o culto, volta pro carro, é aquela guerra de novo, gritaria para todo lado. Os vizinhos acham que é um manicômio a sua casa, a minha casa. Tá errado. O cristão é manso, o cristão é humilde, não é precipitado. Ele retrata o caráter de Cristo. E Jesus fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aqui está o exemplo. Se a gente não for manso e humilde de coração, não somos cristãos. Somos qualquer outra coisa. Por isso devemos buscar o fruto do Espírito da mansidão. É difícil? É difícil, porque o céu é tomado à força. O céu é tomado à força. Ser cristão não é um hobby, não é um estilo de vida, não é uma parada que acontece, não, é dedicação diária, é corrigindo constantemente, errou, pede perdão e segue em frente. Humildade, mansidão. Falei isso nas últimas aulas, mas estou aqui novamente. Você só consegue ter fruto do Espírito se você tiver enraizado, se você ler a Bíblia, se você ter o Espírito Santo dentro de você, uma vez que você entendeu o Evangelho, você aceita Cristo, aceita com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Salvador, você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo faz um selo dentro de você, você está conectado ao Pai. Você começa a ter raízes, fica plantada. Quando é plantado, você começa a produzir frutos. Temperança, benignidade, paz, mansidão, bondade, fé, amor e gozo. Hoje estamos falando de três: mansidão, paz e longanimidade. Tá faltando aí longanimidade, mas tem longanimidade também. Então, o cristão ele tem que estar bem enraizado na palavra, para que possa entender que ele precisa mudar, ele precisa produzir frutos. Não existe outra coisa de doutrina a não ser isso, produzir frutos, porque quando você está bem enraizado, automaticamente você fará as demais coisas que a Bíblia nos ensina de pregar o Evangelho. Como que eu vou pregar o Evangelho para uma pessoa, meu vizinho, se o meu vizinho só vê que a minha casa tem uma gritaria que nem uns bandos de doido? Como que eu vou pregar o Evangelho para o meu vizinho se ele não vê em mim em Cristo? Se ele não vê a calma, se ele não vê mansidão em mim? Foi você igual você, que é uns doidos com seus filhos? Não. Você tem que pregar o Evangelho baseado naquilo que você vive o Evangelho. Para pregar, tem que viver. Porque se você viver, falar sem viver, é só uma hipócrita. Para haver unidade é preciso mansidão. Os grandes exemplos bíblicos, além de Jesus Cristo, também foi Moisés, um homem comum como a gente. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. O homem mais manso. Números 12, 3. Números capítulo 12, versículo 3. E era Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Essa reputação se deu em virtude do Moisés, legislador, entre outros aspectos, ele não revidou nem guarda rancor. E aqui no capítulo 12, ele foi atacado pela irmã, pelos irmãos dele. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, os própria família brigando com ele. E falando assim: Moisés, realmente Deus só fala com você? Não fala também por nós? A própria família agredindo, questionando a liderança de Moisés. E Moisés, aqui a Bíblia fala: o Senhor ouviu, e era um homem muito manso, mais do que todos. E quem resolveu a briga, se você continuar lendo, foi Deus, que deu que pegou Miriam e resolveu e tratou com Miriam. Não é o foco da lição de hoje, mas resolveu. E Moisés não precisou nem agir. Ele só continuou manso. Ouviu as agressões dos irmãos que questionavam a liderança dele no povo, na frente do povo de Israel. E ele não agiu, ele só ficou manso. E o Senhor resolveu. Na mesma perspectiva, Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Lá em Mateus, quando ele é julgado, ele ficou em silêncio. Pilatos acusando, ficou em silêncio. Caifás acusando. Todo mundo acusando e ele em silêncio, manso.
E durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra dos seus acusadores. Marcos 15, 4 e 5. Marcos, capítulo 15, 4 e 5. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada responde? Vê quantas coisas testifico contra ti? Mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Olha-nos exemplo de mansidão. Você não precisa responder todas as ofensas, não. Você não precisa bater boca com ninguém, não. Você não precisa querer ter razão sempre, não. A mansidão, às vezes, tem que ficar em silêncio. Quando você é injustiçado, quando você é agredido, quando você é ofendido, não caia na cilada do diabo de bater de frente. Não. Você tem um Deus que te protege e vai julgar. E se realmente for justa a sua causa, ele vai interceder por você. E se não for, ele vai te orientar a corrigir da melhor forma possível. Mas nos dois casos, seja manso e ouça. É difícil? É. Mas como minha mãe sempre fala, nós temos duas orelhas e uma boca. Deus fez duas orelhas e uma boca. E tem um motivo para isso. Para que a gente ouça mais e fale menos. Como o Provérbios fala, na multidão de palavras há um engano. E durante seu julgamento não questionou. Então Jesus ficou em silêncio. Ele não precisava bater boca com Pilatos. Ele só ficou em silêncio. Porque tinha uma obra muito maior. Então nós temos o exemplo de mansidão diante das circunstâncias mais difíceis. Pessoas com essa virtude de mansidão são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Romanos 12, 12. Romanos 12, 12 ao 14. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Não revidam os maus tratos. A pessoa que é mansa, ela não revida maus tratos. Ela não se apressa em emitir juízo. Como minha mãe fala também, sempre tem os dois lados. O juiz ouve sempre os dois lados. Ela não se apressa em emitir juízo. Romanos 12, 17. Romanos 12, 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Não cede às provocações, nem dá espaço para ressentimentos. A pessoa mansa, ela perdoa. Ela não carrega a bola de ferro do não perdão. Quando você não perdoa, é você. Como eu li num outro lugar que eu achei bem interessante. Quando você não perdoa uma pessoa, é a mesma coisa que você tomar remédio esperando que a outra pessoa morra. Tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. É quando você não perdoa as pessoas. Quem está tomando o veneno é você, mas você espera que a outra pessoa que morra. É isso a falta de perdão causa. Quem está morrendo é você. Você está tomando veneno. Então, o manso não faz isso, ele não cai nas provocações, ele não guarda ressentimento. Hebreus 12, 15. Hebreus, capítulo 12, versículo 15. E tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, aqui ó, perdão, não deixe a raiz de amargura. Revisite todas as suas angústias e amarguras e todas as pessoas que te fizeram mal, que te maltrataram, e as perdoe em nome de Jesus. Mas o verdadeiro perdão, porque se isso ainda te faz você se sentir mal, se ainda faz você sair do seu estado emocional, existe ainda uma raiz de amargura. Lança sobre Cristo cada uma dessas raízes para que Ele te ajude a você tirar isso da sua vida. Brotando vos perturbe. Se você não arrancar a raiz de amargura, ela vai brotar e ela vai te perturbar. Sempre volta uma raiz de amargura, se ela não for resolvida. Então, examine-se o homem a si mesmo, mulher a si mesmo. Localize essas raízes de amargura. E junto com Cristo, arranque cada uma delas, perdoe as pessoas. Ah, mas eu já perdoei, a pessoa nem está viva. Não, se perdoou, por que está te fazendo mal ainda?
O verdadeiro perdão esquece. O verdadeiro perdão não se sente mal com aquelas coisas, por pior que seja. O verdadeiro perdão em Cristo Jesus, aquilo passou, aquilo não te incomoda mais. Agora, se aquele assunto ainda te incomoda, ainda existe uma raiz de amargura e ela precisa ser arrancada. Os mansos cristãos, eles não permitem essas raízes brotem no seu jardim, perto da sua árvore. Arranca todas as raízes de amargura. Porque se você não arrancar, ela vai te perturbar. E aqui está escrito. E por ela, muito se contamina. O pior da raiz de amargura é que ela não contamina só você. Ela contamina todo mundo à sua volta. Toda a sua volta. Então, visite, examine-se a si mesmo, reflita. Lembra de tudo aquilo que te fez mal. Tudo, tudo. Lança sobre Cristo, lançando sobre Ele as vossas preocupações. E Ele cuidará de você. Creia nessa palavra. Todas as raízes de amargura sejam retiradas do seu corpo, sejam retiradas da sua mente, seja liberto em nome de Jesus das raízes de amarguras. Mas isso precisa de sua atitude. Revisite cada uma delas. Ah, me fez mal, falou mal, me matou, meu pai me bateu, pai. Não importa o que seja. Se a pessoa estiver viva, perdoe, vai falar com ela e perdoe. Dê você o primeiro passo. Se a pessoa não está mais viva, não passou, não tem como você voltar à situação, peça que Deus te ajude a arrancar disso. Mas se liberte da raiz da amargura. Porque os mansos, os frutos do Espírito das pessoas mansas, não dá espaço para ressentimentos. Se você não se livrar dessas bolas de ferro, você não consegue dar o próximo passo. Para de contaminar a si mesmo, para de tomar veneno e para de dar veneno ao próximo. Porque a raiz de amargura, como diz a palavra, ela além de te perturbar, ela perturba os outros. Então, a mansidão bíblica, frutos do Espírito, não permite isso. Não tem como você seguir em frente como cristão, sem tirar essa raiz de amargura da sua vida e ter a verdadeira mansidão. Olha que bonitinho, um leão do lado de um cordeirinho. Ele continua sendo leão, mas ele é manso nessa foto. Foi transformado. A virtude da verdadeira mansidão não significa inferioridade. Isso é coisa que o inimigo põe na nossa cabeça para nos sentir mal, para que a gente não resolva esse problema. Pedir perdão não é ser bobo. Pedir perdão não é fraqueza. Ser manso não significa que você é tolo, que você, ou no dito popular, é um idiota porque você está aceitando outra coisa. Pelo contrário, a pessoa mansa é a pessoa mais segura emocionalmente, ela tem controle emocional. A pessoa que perdoa, ela não carrega fardo. E fardo não entra no céu. É um outro assunto isso, mas fica esse para vocês meditarem. Não entra bagagem no céu. Não entra bagagem no céu. Então resolva as suas raízes de amargura para que você possa realmente ter o fruto do Espírito de mansidão. Não é sua esposa, não é seu esposo que vai resolver, não é seus filhos, não é, é você. Isso é individual. Revisite todas as suas raízes de amargura, ore a Deus e peça para que Ele vá tirando uma por uma, até você ser verdadeiramente livre. Isso confronta? Confronta. A palavra é isso. Isso é doutrina. A palavra que confronta, que faz você ir para o céu. Então a mansidão trata da submissão do homem para com Deus e a sua palavra. A mansidão faz o homem entender a palavra e ser submissa a ela. Tiago 1:21. Tiago 1:21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra que vós é enxertada. Isso que está acontecendo agora. A palavra está sendo pega e enxertada em você.
para que ela possa o quê? Salvar a vossa alma. A palavra que confronta, que faz você mudar, que faz você questionar as suas atitudes. Essa é a que leva a verdade liberta. E a presença do Espírito Santo propicia suavidade e domínio próprio. Domínio próprio. Uma palavra tão simples, mas nem todo mundo consegue isso. Domínio próprio. Romanos 8 e 10. Romanos 8. E, se Cristo está em vós, aqui Paulo questiona, se realmente Cristo está em vós, o corpo, na verdade, então o seu corpo está morto por causa do pecado. Morreu. Mas o espírito está vivo por causa da justiça. Então, quem te dá vida é o Espírito Santo. O corpo morreu. Os desejos do corpo morreu. Os desejos da carne morreu. Para que eu fosse vivo em Cristo. Então, a verdadeira mansidão é isso. A mansidão pressupõe conciliação. A mansidão tem um comportamento conciliador. Isso, na prática, possui a mansidão. Só consegue resolver conflitos quem tem a mansidão. Que por meio de uma postura equilibrada, não é um doido varrido que quer arranjar briga com todo mundo. Não, ele é uma pessoa calma, serena, equilibrada. Que diante das piores situações, dos piores conflitos, ele põe os panos quentes e fala: calma, vamos conversar, não é desse jeito, não é dessa forma, não é assim que diz a palavra de Deus. Ele resolve os conflitos. Ele resolve diante de qualquer situação. São os pacificadores. Bem-aventurados pacificadores. 1 Pedro 2:23. 1 Pedro 2:23. O qual, quando injuriava, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas se entregava-se àquele que julga justamente. Quem ele está falando aqui, Pedro? Jesus. Quando ele foi injuriado, ele não devolveu. Ele podia devolver? Podia. Quando ele padecia, ele não ameaçou ninguém. Falou: quando eu voltar no meu trono vocês vão ver. Não. Ele padeceu. E entregou aquele que julga justamente, que é, Jesus, que é Deus. Então, Jesus nos deu exemplo no seu próprio corpo. E mesmo sendo maltratado, ele não bateu de volta, ele não revidou, mas entregou aquele que julga justamente, que é Deus. Semelhante a isso, é o comportamento conciliador, é a pessoa que não vai arranjar mais, ela não vai colocar gasolina no fogo, ela vai pegar o extintor. Ela não quer ver o circo pegar fogo, não, ela quer salvar os palhaços, todos eles que estão botando fogo. Ele não quer ver o parquinho pegar fogo, ele quer salvar as crianças. Então, transmite a ideia de pacificação, que é um meio harmonioso de administrar conflitos. Segundo Coríntios 2:10. Segundo Coríntios 2:10. A quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também vos perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Verdadeiro perdão. Para que não sejais vencido por Satanás. Então, a mansidão produz a conciliação. Se todos os cristãos, e aqui é um exemplo de uma família, e é de propósito isso. Se todos os cristãos de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito do conflito desapareceria. Se hoje vemos lares sendo destruídos, dentro ou fora da igreja,
é porque não desenvolveram o espírito de mansidão. E isso reflete diretamente no seu lar. É isso que você está ensinando para os seus filhos. É isso que você está ensinando para sua esposa, para o seu marido ou para os seus vizinhos. Agora, o que você está ensinando? Um fruto do Espírito onde produz mansidão e harmonia? Ou o conflito que provoca separação? O que está dentro da tua casa? Um fruto ou um conflito? O verdadeiro cristão, e se todas as pessoas que se dizem cristãs desenvolvessem a virtude da mansidão e o espírito de conflito, não existiria dentro da igreja. Então, por que existe conflito dentro da igreja? Porque existem pessoas que não têm o espírito de mansidão, não têm esse fruto. Então, no lugar do fruto de mansidão, vem o sentimento faccioso, como dizem Romanos e Coríntios. Os facções, que são pessoas que criam facções, que criam grupinhos de conflito. Isso Deus abomina. Abomina. Tem vários versículos sobre isso. O verdadeiro cristão apresenta o espírito manso e conciliador. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós disseções, divisões, discussões, facções. Antes sejam unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Qual pensamento? Qual parecer? Cristo. Por que existe o conflito na sua casa? Por que existe o conflito na igreja? Por que existe o conflito? Porque não tem os frutos do espírito de mansidão. Se não tem um, o outro preenche. Agora, se você desenvolver o espírito de mansidão, conciliador, o fruto do espírito, através de Jesus Cristo real, você vai ser um conciliador, você vai ser um pacificador. E a verdadeira paz de Cristo vai habitar na sua casa, no seu serviço, na sua igreja. E aonde você estiver, você vai ser um embaixador de Cristo, um embaixador da paz. Então, vocês percebem que para que você tenha condições, você tem que desenvolver o fruto do espírito de mansidão, de humildade. Já mostrei isso na última aula e estou mostrando novamente. Você só consegue dar testemunho se você realmente tiver a abundante graça que diz em Atos 4:33. E só pode fazer isso se você tiver libertado das raízes de amargura. Que você seja grato, você esteja orando, que você tenha sido salvo, que você seja cheio do poder de Deus, que você clame por misericórdia para que você possa ter os frutos do Espírito, para que você louve a Deus com a sua vida e você seja fundamentado na palavra. Aí você é cheio da graça. E quando você é cheio da graça, esses frutos do Espírito vão estar tão evidentes que você vai dar testemunho. Setinha para fora, vermelha. Reflita depois nesse slide. Então, a mansidão também é a virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação dos conflitos na igreja. Um ouvido inteligente encerra a fofoca. Uma pessoa mansa encerra o conflito. Ah, você ficou sabendo? Vamos orar por ele. Eu aprendi isso com meus pais. Toda vez que alguém vem falar, você soube que fulano se... Vamos orar por ele. Você quer matar uma fofoca, você fala, vamos orar por ele. Porque se aquele negócio tinha um objetivo de denegrir a outra pessoa, você encerra com a palavra, vamos orar por ele. Você traz e fala assim, não, o meu papel é diferente, eu não quero denegrir, eu vou resolver. E eu só resolvo entregando naquele que resolve, que é Deus. Ah, você viu o pastor falou, vamos orar pelo nosso pastor, vamos orar pelo nosso pastor tutorial, vamos orar pelo nosso pastor presidente, vamos orar pelo nosso líder, vamos orar pelaquela pessoa. Ah, mas a pessoa fez isso, vamos orar pelaquela pessoa. Encerra. Os mansos e pacíficos não querem o caos, eles querem
que seja impedida a proliferação de conflitos, porque ele quer que todos sejam conduzidos à salvação. O último tópico: para haver unidade é preciso longanimidade, um exercício de perdão. Falamos sobre perdão. A virtude da longanimidade capacita o cristão a ser tolerante com os erros alheios. A longanimidade é estar de pé diante das dificuldades. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Longanimidade. Virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício do outrem. Magnanimidades, generosidade. Por extensão, paciência, resignação do que suporta contrariedades, malagrores e dificuldades. A pessoa fica em pé diante das dificuldades. Então, longanimidade tem sentido de paciência, tolerância, constância, uma coisa constante. Não é só um pontual, é constante. 1 Pedro 3,20. Os quais, no outro tempo, foi rebelde. Lá atrás, antes de aceitar Cristo, você era rebelde. Nós éramos rebeldes. Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, e quando se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8, almas se salvaram pela água. Deus é longânimo, ele é paciente, ele tem constância. A característica e atributos de Deus é a longanimidade. 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco. Ele é paciente. E mesmo que a gente o questione, ele é longânimo, não querendo que alguns se percam, senão a todos venham a se arrepender. É igual assim, mas Jesus está demorando a voltar. Tá, e se ele voltasse na década de 70, você seria salvo hoje? 80, 90? Então ele foi longânimo. Ele espera as pessoas chegarem ao arrependimento. Ele sabe o momento certo de vir. Ele sabe o momento certo de agir. Ele tem tolerância aos nossos erros. Apesar da gente fazer tanta besteira, ele é tolerante conosco, ele tem graça. Isso é longanimidade. E se ele tem isso conosco, por que a gente não tem isso com o próximo? Por que a gente não tem paciência com o próximo? Por que a gente não é tolerante com os erros do próximo? Por que a gente não tem uma constância no que a gente fala e faz? Colossenses 3, 12 e 13. Colossenses 3. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias, ou misericórdia profunda, de dentro para fora, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo perdoou, assim fazeis também. Ó, novamente o perdão. Vocês perceberam que está tudo linkado? Mansidão, humildade, longanimidade, perdão, amor ao próximo. É mais do que um aspecto do fruto do Espírito. Ele precisa ser desenvolvido no cristão. Gálatas 5:22. Então, em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. 1 Coríntios 6, 1, 6. Aqui em 1 Coríntios. Não, 6. Aqui no de 1 a 6, ele fala o seguinte: Paulo está explicando que os irmãos estavam entrando com ação de juízo contra o outro. E ele falava assim: vocês não podem se resolver, vocês precisam envolver um gentil numa briga interna de vocês. Vocês não têm maturidade nem. Vocês estão levando o irmão a julgamento. Vocês não podem resolver isso. Expondo a igreja. Depois você lê de 1 a 6. Mas o irmão vai fazer juízo contra o irmão, isso perante os infiéis.
causando escândalo. Então, a Bíblia ensina a gente a ser tolerante, a resolver os conflitos de uma forma paciente. Nós sermos pacientes na tribulação. Romanos 12, 12. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, a longanimidade, olha que bonitinho esse sapo, achei bem legal. É suportar o erro dos outros nas adversidades da vida. É o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo, tardio em irar-se. Salmos 86, 15. Porém, tu, Senhor, és o Deus cheio de compaixão, e piedoso, sofredor, em grande benignidade e em verdade. Deus, ele é longânimo, tardio em irar-se. Olha nosso exemplo. Jesus nos dá o exemplo de ser longânimo, de ser tardio em se irar. E Deus mostra a sua longanimidade para conosco, a sua paciência, suportando os nossos erros. E nós devemos ser do mesmo jeito para com os nossos próximos, mesmo aqueles que nos ofendem. Naum 1:3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O exercício da paciência requer virtude do amor, que é o princípio basilar de toda a ação do cristão. 1 Coríntios 13, 1, 3. 1 Coríntios 13, 1, 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens. Olha Coríntios 13. E dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que ressoa, ou como um sino que tine. Seria só som. É igual um sino batendo. Só faz barulho. Ainda que tivesse o dom da profecia e falasse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que falasse todas as línguas estranhas, ainda que tivesse toda a fé de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não ensoberbe, arrogância, o amor não se porta com indecência, o amor não busca os seus interesses, narcisismo, o amor não se irrita, mansidão, o amor não suspeita o mal, não folga com injustiça, pacificador, não folga, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Línguas estranhas um dia vão cessar. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, aqui ele está falando o seguinte: quando você era menino, Paulo falando quando era menino, eu sim falava como menino, eu era infantil, sentia como menino, discorria como menino, ou conflitava, ou conversava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Aqui mostra-se maturidade cristã. Existe maturidade cristã. Vocês não são mais meninos ou meninas, vocês são adultos, homens e mulheres de Deus. Porque agora vemos o que os espelhos em enigmas, mas então veremos face a face Cristo. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes três, maior, mas o maior deste é o amor. O cristão sem amor não consegue.
A longanimidade reflete no amor. A mansidão reflete no amor. A paciência reflete no amor. E eles estão intrínseco ligados uns aos outros. Longanimidade é isso aqui, ó. É você ver aquela estrada indo passando toda travada. Você sabe que vai chegar, mas você tem que ter aquela paciência, aguardando, esperando, sem reclamar. Que vai chegar um momento que você vai chegar no seu destino. Então, a longanimidade é a paciência, é a mansidão, é o comportamento, é enfrentar a dificuldade. Mesmo que você esteja aqui parada nesse trânsito, vendo os outros doidos, tudo doido, gritando, xingando, você lá está calmo, sereno e tranquilo. É difícil? Claro que é difícil. Se fosse fácil, não seria cristão. Seria qualquer outra coisa, porque o céu é tomado à força. Então, a longanimidade, para o exercício do perdão, ele faz parte da nossa jornada cristã. Ele, depara com diversas, ele se depara com diversas situações de hostilidade. Mesmo que a gente receba hostilidades, a longanimidade ajuda você a enfrentar isso. Só no momento conflituoso que a igreja deve agir da forma longânima, suportando uns aos outros com amor. A longanimidade te ajuda a suportar a dificuldade, te ajuda a suportar e permanecer em pé diante da adversidade. E mesmo que tenha excessos de outras pessoas para frente de você, você consegue, com a longanimidade, ver que eles são falhas, faz parte do lado carnal das pessoas. Você tem uma visão espiritual e você começa a entender que diante daquelas dificuldades existe um propósito. E a longanimidade nos ajuda a gente ter uma igreja mais conciliada, mais unida, e você consegue combater os excessos. A, a longanimidade ajuda você a carregar o fardo um do outro. Nós devemos suportar uns aos outros por meio da prática do amor. O amor é o atributo divino, é um fruto do Espírito. E a longanimidade ajuda você a provar o seu amor, suportando uns aos outros. O principal aspecto do fruto do Espírito. João 4:8. 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus. A Bíblia é bem clara. Não existe meio termo. É bem isso. Porque Deus é amor. Simples assim. Frutos do Espírito está em Gálatas 25:22, que um dos frutos é o amor. E a virtude, o amor, que é? Uma virtude altruísta. De trazer o próximo, como a gente falou nos outros frutos, pode ver que estão todos ligados. Se dedicar com a outra pessoa é superior a si mesmo. Olha a atitude dessa pessoa. Dando um chinelo para uma pessoa que não tem. Isso é só um exemplo. A virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaria de ser tratado. Ama para o próximo como a ti mesmo. Mateus 7:12. Mateus 7:12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei você também, porque essa é a lei dos profetas. Mateus 22:39. E o segundo semelhante, esse é o primeiro grande mandamento, que é amar a Deus como a ti mesmo, e o segundo semelhante a esse é amarás o próximo como a ti mesmo. Simples assim. Não precisa inventar o evangelho. A palavra de Deus é bem clara, bem explícita. Então, a longanimidade produz um exercício de amor para que você possa dar o perdão. E desse modo, a tolerância entre irmãos cristãos deve ser mútua. Isto é, amando ardentemente uns aos outros com coração puro, como diz em 1 Pedro, perdoando e sendo perdoado. Então, recomendo esse remédio diário para vocês, chamado perdão. O Ministério de Jesus adverte que você deve utilizar esse remédio tarja preta. Ele é bem intrínseco, ele é psicotrópico, porque ele tem que mudar a tua cabeça, o teu cérebro. Utilizar o perdão com o seu próximo pode curar mágoas, ressentimentos e rancores. A dose recomendada desse remédio é 70 vezes 7, ou sempre que alguém lhe magoar.
por pessoa, por comprimido. Então te magoou, 70 vezes 7. Ah, se for 491, replica a dose. Porque já passou o tempo de utilização, você tem que usar de novo. Então, quando você adota esse remédio, a sua vida muda. O estilo de vida é adotado pelo cristão, acabando-se com isso as disputas na igreja. Igreja que tem muita disputa é que você tem tudo menos os frutos do Espírito. E esse remédio chamado perdão não está presente. Recomendo esse perdão. É o melhor remédio de todos. Cura qualquer conflito, cura qualquer mágoa, cura qualquer raiz de problema. Então, síntese do tópico 13, as bênçãos espirituais são ilimitadas e está disponível, esse remédio é gratuito ao cristão e somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. Resumão para encerrar. O fruto do Espírito, ele é classificado em 3 tipos. 1. Amor, alegria e paz são características que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Vai para cima. Longanimidade, benignidade, bondade são características que dizem respeito ao nosso próximo, relacionamento com o nosso próximo, as pessoas que estão em nosso lado. Fé, mansidão e temperança, que é domínio próprio, são características que dizem respeito a nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. 3. Amor, paz e alegria, longanimidade, benignidade e bondade, fé, mansidão e temperança. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, relacionamento entre nós e nós mesmos. Então, medita nessa palavra, medita nos frutos, lê Efésios, lê Gálatas, revisita esse vídeo, revisita as aulas, pratique e ajude a crescer dentro de você os frutos do Espírito, para que você possa viver para a glória de Deus. Paulo convida os cristãos a viver uma vida digna e perfeita unidade com Deus, através de virtudes essenciais como humildade, que fortalece a unidade, mansidão, que resolve os conflitos, longanimidade, que suporta os erros alheios e suporta a dificuldade. Quando os cristãos vivem essas virtudes, as dissensões, as divisões, as bagunças, os conflitos desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Encerro a aula de hoje. Aguardo vocês, se Deus permitir, na próxima lição 12, a conduta do cristão em relação à família, para que vocês possam continuar essa meditação. Passe esse vídeo para demais pessoas, revisite, daqui a pouco vamos subir ele também no YouTube, e orem por nós. Mas medite e seja praticante dessa palavra. Olhe comigo. Senhor, eu te agradeço por mais uma vez estar na sua presença. Senhor, perdoa nossas falhas, nossas faltas, Senhor. Entender a sua palavra, uma palavra conflitante, uma palavra confrontante com o nosso ser, nos ajuda para que possamos nos adequar a isso. Senhor, lançamos sobre Ti todas as nossas dificuldades, todas as nossas raízes de amargura. Nos ensina, Senhor, a frutificar os frutos do Espírito, através do Seu Santo Espírito que habita em nós. Nos ajude a cada dia, Senhor, a nos livrarmos daquilo que impede que nossos frutos cresçam. E nos ajude, Pai, a resolver, para que possamos ser humildes, para que possamos ser mansos e para que possamos também ser longânimo. Assim estar condizente com o que o Senhor nos ensina e espera de nós, para que a nossa vida glorifique a Ti, Pai. Através de nós, o Senhor seja glorificado. Que as pessoas possam ver Cristo na nossa vida, Senhor, para que o Seu nome seja engrandecido, para que o Senhor cresça e nós diminuamos. Senhor, nos dê uma boa semana. Aqueles que não aceitaram a Cristo ainda, que o Senhor possa confrontá-los com essa palavra, para que eles possam se firmar a Ti. E aqueles que já são salvos, que possam fazer as suas revisitações e que essa palavra fique no coração delas durante muito tempo. Te agradecemos, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, nos dê uma boa semana. Amém. Irmãos, agradeço até o momento de estar com vocês. Tenham uma boa semana e fiquem na paz de Cristo.